Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia, tenho 15 anos, estou no primeiro ano de TI da TecMCM e hoje eu vim explicar uma questão que caiu no vestibulinho do primeiro semestre de 2020 sobre propagação de calor. Vamos lá? Vamos ler a questão 14, que fala sobre propagação de calor. No Cibers 4, com respeito à absorção de energia térmica proveniente do Sol, o revestimento térmico feito com o MLI tem como função inibir a absorção de energia apenas por 1. Tendo em vista que no espaço não existe ou é muito rarefeita a presença de matéria que poderia auxiliar no processo de troca de calor por 2. Com a transferência de calor de partícula para partícula, ou mesmo por 3, em que porções de matéria aquecida trocam de posição com porções de matéria contendo menos calor. Assinale a alternativa que completa correta e, respectivamente, as lacunas da frase. Alternativa A, condução, convecção e irradiação. Alternativa B, condução, irradiação e convecção. Alternativa C, convecção, condução e irradiação. Alternativa D, irradiação, condução e convecção. Alternativa E, irradiação, convecção e condução. Bom, ele quer saber basicamente o que é irradiação, condução e convecção. Então vamos estudar um pouquinho sobre eles. Processos de propagação de calor. Para que aconteça a troca de calor, é necessário que ele seja transferido de um objeto para outro e de uma região para outra. Existem 3 processos de propagação de calor: irradiação, condução e convecção. Irradiação térmica. A irradiação é a propagação de calor que acontece por meio das ondas eletromagnéticas. Ela não necessita de meio para se propagar. Em razão disso, ela é a única forma de propagação de calor que acontece no vácuo. Aqui embaixo nós temos um esquema ilustrativo que mostra a irradiação térmica vinda do Sol em relação à Terra. Nós podemos observar várias situações onde tem a irradiação térmica. Aquecimento das placas solares, aquecimento dos alimentos em fornos elétricos ou airfryers, porque eles recebem ondas de calor e assim eles assam, cozinham e etc. Dissipação de fogo. Dissipação de fogo nós temos o exemplo da panela. A panela em cima do fogão, ela vai esquentar por causa que ela está recebendo ondas de calor feita pelo fogo. Condução térmica. A condução térmica é o processo de calor que acontece por meio do contato físico entre sólidos a temperaturas diferentes. Quando ocorre o contato entre esses sólidos, os átomos do corpo que estiver mais quente vai colidir com os átomos do corpo mais frio, transferindo energia a ele, aumentando a vibração dos seus átomos até que ambos apresentem o mesmo grau de agitação e a mesma temperatura. Nós podemos observar na imagem abaixo. Nós vemos a condução de calor por um cilindro metálico em contato com uma chama de vela. Ou seja, a condução térmica é a transferência de calor. A convecção térmica é a propagação de calor que acontece por meio de correntes convectivas nos fluidos, sendo eles líquidos ou gases. Quando um fluido ele sofre transferência de temperatura, a parte mais quente do fluido sobe, que é chamada de corrente ascendente, e a parte mais fria desce, corrente descendente, como é chamada. E eles formam correntes de convecção que transmitem calor até que todo o fluido esteja à mesma temperatura. Nós podemos observar na imagem abaixo, onde as moléculas quentes estão subindo e as moléculas frias estão descendo, que vai chegar uma hora em que todas vão manter uma mesma temperatura. Nós podemos observar a convecção térmica em diferentes situações. O resfriamento do corpo pelo ar-condicionado, onde as moléculas frias vão descer e as moléculas quentes vão subir, estabelecendo uma temperatura. Nessa imagem, nós podemos observar os 3 processos de propagação de calor. O primeiro, condução, pelo contato físico da mão com um cabo da panela, está transmitindo calor. O processo de convecção, onde as moléculas quentes estão subindo, as moléculas frias estão descendo, e a irradiação, que é o calor sendo liberado pelo fogo e recebido pela panela. Vamos voltar ao texto para responder as questões.
Com respeito à absorção de energia térmica proveniente do Sol, o revestimento térmico feito com o MLI tem como função inibir a absorção de energia apenas por. Vamos continuar o texto. Tendo em vista que no espaço não existe ou é muito rarefeita a presença de matéria que poderia auxiliar no processo. Qual é o único meio de propagação de calor que não precisa de um meio para se propagar? É irradiação térmica. Ou seja, nós já podemos tirar as alternativas A, B e C. Continuando, ele fala que no espaço não existe ou é muito rarefeita a presença de matéria que poderia auxiliar no processo de troca de calor. O único processo de calor que ocorre de matéria para matéria é a condução. E ele também fala de partícula para partícula, ou seja, é a condução, por causa que a condução é feita pelo contato físico, em que porções de matéria aquecida trocam de posição com porções de matéria contendo menos calor, que é a convecção, por causa que as ondas de calor elas sobem e as ondas de moléculas frias descem. Aí tem a troca de posições. Gente, muito obrigada pela atenção e eu espero muito que vocês tenham entendido a matéria. Muito obrigada e até a próxima!